Bom, então, até a nossa aula anterior, ao quadro anterior, nós fizemos uma discussão mostrando como que a gente pode encontrar a matriz inversa por meio da metodologia de cofatores, ok? Outro método que nos restou aprender é justamente como a gente consegue encontrar a inversa com o Gauss-Jordan, né? Nós já fizemos a discussão sobre ele, tanto pela estrutura de... quando nós fizemos a discussão composto, e também vimos como encontrar a solução, né? Embora ele seja um método mais exaustivo, né? Muito mais operações aritméticas a se fazer do que quando a gente faz a matriz inversa, mas a gente consegue encontrar também, por cofatores, mas a gente também consegue encontrar a inversa utilizando a metodologia dele, ok? Então vamos fazer o seguinte, a gente vai ver que é uma repetição daquilo que nós já discutimos, tá? Só tem uma diferença. No exemplo anterior, nós tínhamos aqui uma matriz de resultado. Nós tínhamos um sistema em que nós tínhamos um resultado e com ele a gente conseguiu encontrar as nossas variáveis, né? Então, por exemplo, nós tínhamos lá, vou usar até esse mesmo modelinho aqui, nós tínhamos, por exemplo, 2x1 menos x2 igual a 10, 3x1 mais 2x2 igual a 5, ok? O que a gente fez? A gente construiu a matriz expandida, onde a gente construía os cofatores e colocava 10 e 5 aqui para encontrar x1 e x2. A diferença agora é que nós não vamos mais encontrar x1 e x2. O que nós vamos fazer é encontrar a inversa dessa matriz, tá? Independente do resultado. Naturalmente que se você calcular o determinante e ele for igual a zero, não tem o porquê você prosseguir com o cálculo. Mas caso não, por exemplo, na prova pode ser solicitado que você use Gauss-Jordan, tá bom? Então essas contas precisam ser devidamente demonstradas. Então qual que é a diferença da matriz expandida para agora? A diferença é o seguinte, nós vamos pegar a nossa matriz em estudo e como nós queremos encontrar a matriz inversa, a gente vai expandir agora essa matriz considerando aqui a matriz de identidade. Tá, na diagonal principal eu tenho valor 1 acima e abaixo 0. Então o que nós vamos fazer, uma vez que eu reescrevo essa matriz, agora considerando aqui a matriz de identidade, o que vai acontecer? Esse lado aqui vai se tornar identidade, vai se tornar 1 e 1, 0 e 0, e o que sair aqui, depois das nossas manipulações, vai ser a própria inversa. Tá? Por isso que o desenvolvimento do posto, quando nós apresentamos, ele é importante. Justamente porque é a mesma coisa a gente vai fazer aqui. Então o que a gente vai fazer? O número 2 vai ter que virar 1. O número 3 vai ter que virar 0. O número 2 vai ter que virar 1. E menos 1, 0 também. Vamos seguir aqueles mesmos rituais, aquelas 3 regrinhas para posto a gente vai aplicar aqui. Então vamos passo a passo, ok? Então, o primeiro ponto, esse número aqui tem que virar 1, tá? Esse aqui vai ter que virar 1. O que a gente já sabe fazer? Se isso aqui tem que virar 1, então, só limpar aqui a nossa visão. Se esse número aqui vai ter que virar 1, o que a gente pode fazer então? Vamos dividir ou multiplicar a linha toda por meio, ok? Então, 2 que multiplica meio, menos 1 que multiplica meio, 1 que multiplica meio e 0 que multiplica meio. Então pegamos toda essa linha aqui, multiplicamos por meio, a gente chega nessa estrutura aqui. Embaixo eu repito igualmente, então o que eu tenho? Menos 2 vezes meio, 1. Menos meio, né? Fazendo a conta aqui, menos 1 vezes meio. 1 vezes meio, 0 vezes meio. Ok, então o primeiro passo está aqui. Isso aqui virou 1. Segundo passo, esse termo aqui tem que virar 0. O que a gente sabe fazer? Vamos pegar essa linha, multiplicar por menos 3, somar com a de baixo. Okay? Lembrando sempre, né, que essa linha aqui
não muda. Vem para cá. Ó. Aquela linha que multiplicou lá permanece. Agora o resultado dela, eu somo com a de baixo. E aí sim eu mudo. O que vai acontecer então? 1 vezes menos 3 mais 3, 0. Tá? Se não ficar claro para você esse desenvolvimento, faça com calma em casa, tá? Faça no seu ritmo. Tudo bem? Então, 1 vezes menos 3, mais 3, 0. Menos meio vezes menos 3, que soma 2, 7 sobre 2. Okay? Que ele vai ficar menos meio vezes menos 3, vai ficar 3 sobre 2, com mais 2, 7 sobre 2. Tudo bem? Meio vezes menos 3 mais 0, menos 3,5. E 0 vezes menos 3 vai dar 0, que vezes 1 é 1. Tudo bem? Então, manipulamos em cima, manipulamos embaixo. 1 e 0 atendeu conforme a gente estava desenvolvendo já. Mesma coisa com o posto. Segundo passo, esse cara aqui tem que virar 1. O que quem já sabe fazer? Bom, se ele tem que virar 1, então eu multiplico todo mundo por 2 sétimos. Ok? 7 sobre 2 multiplicado pelo inverso vai dar 1. Então, isso aqui eu vou repetir, porque eu não mexi. E embaixo eu vou operacionalizar. Então, 0 vezes esse 0. 7 meio vezes 2 sétimos, 1. Menos 3 sobre 2 vezes 2 sobre 7, menos 3 sétimos. 1 vezes 2 sétimos, 2 sétimos. Tudo bem? Então, multiplicamos cada um dos elementos por 2 sétimos. Beleza, então, 1, 0 e 1. Agora, falta esse menos 1 sobre 2 virar 0. Que a gente também já sabe fazer isso. Como isso aqui é menos meio, que eu tenho 1, então o que eu vou fazer? Multiplicar todo mundo por menos meio e somar em cima. Correto? Isso aqui eu multiplico e somo aqui. Então 0 vezes meio, 0, mais 1, 1. Tá? Beleza, não alterei. Aqui fica 0. Peraí, deixa eu só ver se eu tô falando bobagem aqui. Não, é isso mesmo. Não, é isso mesmo, tá certo. Tá? Deixa eu só ver. Ah, não, tá certo, tá certo. Só me confundi aqui, mas é isso mesmo. 0 vezes meio vai dar 0. Tá? 1 vezes meio. Oh, desculpa, deixa eu vir pra cá. 1 vezes meio vai dar meio. Quando eu somar isso daqui, vai dar 0. Tá? Menos 3 sétimos vezes meio, soma em cima. Menos 3 sétimos permanece aqui. Né? Somando em cima dá 2 sétimos. Tá? Só toma cuidado, tá? Isso sempre confunde. Vamos resgatar aqui. A gente vai multiplicar aqui e o resultado a gente vai alterar de cima, correto? A linha de baixo fica imutável. Ela não muda. Por isso que aqui vem para cá. Então 0 vezes meio vai dar 0. Mais 1, 1. Tudo bem? 1 vezes meio vai dar meio. Meio menos meio, 0. A gente altera em cima e embaixo não muda. Menos 3 sétimos vezes meio, somado com o meio daqui, vai dar 2 sétimos. E 2 sétimos vezes meio mais 0, 2 sétimos vezes meio mais 0 vai dar 1 sétimo. Tudo bem? Como a gente multiplicou aqui, vai alterar de cima, de baixo não muda. Aqui acabou nossa conta. Então nós saímos dessa estrutura aqui
convertemos esse lado para 1, 0, 0 e 1, e o outro lado, que era 1, 0, 0 e 1, virou a nossa matriz inversa. Então é dessa forma que a gente aplica Gauss-Jordan e consegue encontrar propriamente a matriz inversa dessa matriz aqui. Tudo bem? Como está 2 sétimos, 1 sétimo, 3 sétimos e 2 sétimos, eu posso reescrever dessa forma, colocando 1 sobre 7 para fora, que multiplica 2, 1 menos 3 e 2. Ok? Calculem, se a gente calcular o determinante disso aqui, vai dar exatamente 7, né? Vai dar 2 vezes 2, 4, menos 3 vezes 1, menos 3, menos com menos mais vai dar 7 o determinante. Que é exatamente o inverso aqui. Tudo bem? Então, Gauss-Jordan, para encontrar a inversa, percebam que sempre que utiliza Gauss-Jordan, não muda a estrutura de resolução própria. É a mesma coisa que nós fizemos para posto de uma matriz. Tá? A diferença é que quando você quer encontrar a inversa, você reescreve com a identidade, e quando você quiser encontrar os valores das variáveis endógenas, você coloca o vetor D aqui, né, o vetor de resultado. Tá bom? A mecânica de cálculo não muda, tudo bem? Isso posto, então, eu vou deixar a exercício de vocês resolver uma 3×3. Tá? Como é que vocês vão começar a fazer isso daqui? Reescrevendo a matriz de identidade. Então, isso aqui vai ficar... Ponto de partida vai ser esse aqui, né? 2, 1, 1, 1, 1 e 1, 1, 2 e 1. E aqui vai ser 1, 0 e 0, 0, 1 e 0, 0, 0 e 1. Tudo bem? O resultado é isso aqui. Vocês vão ter que chegar nessa matriz inversa. Tudo bem? Seguindo aquela dica que eu dei para vocês, tá? Então, o primeiro passo, esse aqui vira 1, esse vira 0, esse vira 0, esse vira 1, esse vira 0 e esse vira 1. Tudo bem? Fazendo as manipulações, vocês precisam chegar aqui. Bom, então essa é uma forma de calcularmos a inversa e utilizando cofatores e Gauss-Jordan. Uma última regrinha que vocês também já viram na escola, no ensino médio fundamental e que a gente vai deduzir aqui é a regra de Cramer. Tá? A gente não costuma utilizar a Cramer para encontrar a matriz inversa, mas ela é muito útil para a gente encontrar os valores de x1, x2, x e y, que são as nossas variáveis endógenas, correto? Que nós definimos aqui. Tá? Então a aplicação acho que para muitos de vocês já deve ser um tanto familiar, mas a gente vai resgatar aqui com um exemplo prático. E a gente vai deduzir essa regra. Né? O que nós aprendemos lá no ensino médio e ensino fundamental? Que você pega a coluna de resultado, substitui, encontra o determinante. Né? A gente vai ver o porquê disso agora. E a aplicação não muda, tal como muitos de vocês já devem saber. Mas para quem já esqueceu, vale rever aqui, tudo bem? Então, o que é a regra de Cramer? Tá? Ela é uma outra forma de encontrar as soluções. Tá? Ela nos permite achar o vetor x. Tá? A gente não encontra a matriz inversa com ela. Tá? Só que a gente faz a dedução dessa regrinha dela partindo da definição de matriz adjunta, né? Da matriz de cofatores transposta. Então vamos deduzir a regra. Por que a gente pode fazer o Cramer tal como a gente aprendeu, né? Bom, a regra é a seguinte. Então, qualquer sistema linear que nós tenhamos, a gente pode reescrevê-lo desse formato aqui, né? Ax igual a D. Então, só tenho lá 10, x1 mais 3x2 mais 5x3 igual a 1000. x1 mais 2x2 mais 10x3 igual a 1500. E 2x1 mais 4x2 mais 20x3 igual a 5000.
a gente pode reescrever qualquer que seja o tamanho do meu sistema no formato matricial, correto? Bom, então, sendo ele qual for, ele vai estar nessa estrutura aqui. E o que nós fizemos já de dedução para aprender a matriz de cofatores? Nós chegamos que para encontrar a resolução das nossas variáveis endógenas, se a gente encontrar a inversa da matriz e multiplicar pela matriz de resultado, a gente encontra os nossos valores de interesse, né? Vimos que para a gente encontrar a matriz inversa, a gente precisa da transposta de cofator sobre determinante. Por isso aqui a gente fez a dedução. Ok, então, sendo A invertível naturalmente, né? Para ser invertível, o determinante tem que ser diferente de zero. Então, se o determinante da matriz A for diferente de zero, a gente constrói a cofator, transposta, multiplica pelo resultado, encontra nosso vetor de variáveis endógenas. Ok. Bom, vamos deduzir isso aqui então. Como é que a gente pode abrir essa multiplicação aqui? Tá? Da seguinte forma. Se isso vale para qualquer que seja meu sistema, então vamos supor um sistema genérico com N variáveis. Tudo bem? Então eu posso dizer que qualquer quantidade de variáveis que eu tenha, eu consigo obter por meio dessa estrutura. 1 sobre o determinante de A que multiplica o cofator transposto vezes o vetor de resultados. Certo? Estamos só simplesmente abrindo isso aqui de forma algébrica para N variáveis. Só isso que nós estamos fazendo. Ok, então como é que a gente faz o cálculo? Vetor vezes matriz. Vai dar um vetor, né? Então, linha vezes coluna e assim vai. Então eu vou ter isso aqui que multiplica isso aqui tudo. Então eu tenho D1C1, D2, 2, 1. Isso aqui que multiplica isso aqui, seja qual for o tamanho do meu sistema. Tudo bem? Em termos genéricos. Bom, o que está acontecendo aqui? Eu vou ter sempre a mesma coluna de vetor que multiplica cada uma dessas linhas, que é a nossa coluna é o nosso vetor de resultado. Ok? Bom, então eu posso simplesmente transformar essa expressão aqui num somatório. Ok? Vamos entender esse somatório. Esse somatório, para qualquer uma das linhas, sempre vai ser o mesmo somatório de vetor de resultado. Somatório de DI, que representa isso daqui. Certo? Consequentemente, o que muda? Se isso aqui é a mesma, a única coisa que muda é, aqui vai ser sempre o quê? Primeira coluna, para N linhas. Segunda coluna, deixa eu colocar aqui em azul, aqui ó. Deixa eu pegar uma outra caneta. Aqui ó. Então vai ser sempre primeira coluna, segunda, aqui e aqui. Tudo bem? Segunda coluna aqui e aqui, para N linhas. E assim sucessivamente, tá? Então a ordem aqui das colunas nunca altera. Então quando eu transformo isso no somatório, isso também permanece. Eu tenho aqui a primeira coluna, a segunda coluna e até N colunas que você venha a ter. Então o que isso implica? Que para obter o valor de x1, eu precisei apenas do cofator associado à primeira coluna. Para obter o x2, eu precisei do cofator associado da segunda coluna.
Do 3 a mesma coisa, 4 a mesma coisa, para o n a mesma coisa. Então eu posso dizer que x1 vai ser igual a 1 sobre o determinante que multiplica o termo associado à primeira coluna. x2 vai ser isso, a segunda, e assim sucessivamente. Por conta dessa lógica é que a gente pode aplicar a regrinha que a gente vai aplicar agora. Eu acho que muitos de vocês viram na escola, tá? Essa regrinha ela não veio do nada. Ela veio por conta desse desenvolvimento. Então é por conta dessa relação que a gente pode apenas substituir a coluna de resultado em cada uma das colunas da matriz. Então é desse desenvolvimento que a gente pode resolver como a gente vai resolver aqui agora. Tudo bem? Existe uma lógica matemática por trás disso. Bom, para resolver um exemplo prático já é um pouco mais simples, né? Então o que acontece aqui? Nós temos esse sistema, 5x1, 3x2 igual a 30, 6x1 menos 2x2 igual a 8. Se a gente reescrever no formato matricial, 5, 3, 6 e menos 2 é nossa matriz de coeficientes. x1 e x2 nosso vetor de endógeno, 30 e 80 o exógeno. Tudo bem? Bom, como é que a gente vai aplicar Cramer então? Muito simples, né? Primeira coisa, o que você precisa? Você quer saber x1 e x2. Bom, então vamos fazer o seguinte. Primeira coisa, acha o determinante dessa matriz aqui, que é a matriz A. Tá? Então o determinante dela, menos 28, vamos usar esse resultado. Agora sim a gente aplica esse conceito. Então já que para encontrar x1 eu vou precisar desse vetor de resultados associado ao cofator 1, da coluna 1. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar 38, substituir na matriz A e calcular o determinante. 84. Então, quem vai ser meu x1? Vai ser esse numerador de cima aqui, ó, que é o resultado associado ao cofator, que é justamente o A1 que nós encontramos, menos 84, sobre o determinante da matriz A, que é menos 28. Então, primeiro passo, construo no sistema matricial, acho o determinante da matriz A, guardo esse resultado. Então, primeiro, tem determinante diferente de zero. Segundo, vou pegar o resultado, substituir na primeira coluna, conforme demonstrado aqui, calculo o determinante, menos 84. Qual que é o valor de x1? Menos 84 sobre menos 28, que dá 3. O que eu faço para a segunda coluna? Mesma coisa. 30 sobre 38, substituo na segunda coluna, 5, 6, 38. Que é isso que está me dizendo a notação matemática aqui, ó, associada ao segundo cofator da segunda coluna. Tá? Então, o resultado com isso, acho o determinante que vai dar menos 140 sobre o mesmo determinante de A, da matriz original, que é 28. Então, menos 140 sobre menos 28 dá 5. Ou seja, Cramer é um pouco mais fácil. É só a gente pegar a coluna, substituir na primeira, na segunda, terceira ou quarta, e a gente encontra os valores. E a gente só pode fazer isso por conta de toda essa demonstração. Tudo bem? Então, portanto, o resultado por Cramer vai nos dar individualmente o valor de cada uma das variáveis. Tá? Então, se eu tiver 10 variáveis que eu quero encontrar, eu vou ter que fazer 10 vezes esse cálculo. Tá? Então, é por isso que ele vai nos dar individualmente esse resultado, enquanto que o método de inversão já nos dá o resultado inteiro. Então, é só de uma vez só, quando você calcula por inversão de matriz, aqui eu estou chamando o método de cofatores. Tá? Se eu uso o cofator, ele já me dá tudo de uma vez. Agora, se eu faço o Cramer, ele me dá de forma individualizada. Ok? Com isso, então, a gente vê a importância do desenvolvimento da álgebra matricial. No próximo quadro, então, a gente vai aplicar esse conceito de Cramer para um problema macroeconômico. Bom, então fizemos a discussão, vimos aonde que veio a lógica da regra de Cramer, como a gente pode simplesmente substituir o resultado na matriz original e encontrar os valores. Tá?
Vamos ver um exemplo disso aplicado talvez até numa disciplina que vocês já estejam fazendo de macroeconomia, né? Nós temos aqui as identidades keynesianas e o que você vai precisar encontrar, por exemplo, num sistema desse é achar o PIB ótimo e o consumo ótimo, por exemplo. Tudo bem? Antes de mais nada, uma coisa que é importante também é vocês começarem a desenvolver uma certa maturidade com a linguagem matemática. Tá? Não se preocupe muito em fazer conta de cabeça, que o computador existe para isso. O que é importante, principalmente para o economista, é como é que a gente manipula as variáveis. Tudo bem? Bem como ter muito claro qual que é a sua definição, a sua utilidade. Tudo bem? Então, o que a gente tem aqui? O modelo IS com o governo, mas uma economia fechada. Eu tenho consumo, investimento autônomo e gasto autônomo. Tá? Bom, batendo o olho aqui, eu tenho o quê? Um sistema linear. Tudo bem? Um sistema linear que vai ser aplicado numa economia de curto prazo. Tá? Ótimo. Bom, sendo assim, deixa eu só melhorar esse Y aqui. Geralmente esse Y aqui na macro ele aparece minúsculo, mas ele é um coeficiente da renda, tá? Então esse Y aqui é a mesma coisa que esse aqui. Então batendo o olho aqui, nós já então, temos um sistema linear, não tem nenhuma variável aqui, por exemplo, exponencial, não tem nenhuma variável logarítmica, nada disso. É um modelo keynesiano de economia fechada com o governo, ok. O ponto é, como é que eu transformo isso aqui na nossa estrutura matricial AX igual a D? Tá? Ou seja, quem vai ser minha matriz de coeficientes? Quem vai ser meu vetor endógeno e meu vetor de resultado? Por isso que a gente definiu lá, quando a gente começou a introduzir a álgebra, quem é exógeno, quem é endógeno e quem é coeficiente. Tá? Porque quando você se deparar com um problema similar a esse, por exemplo, o que você já vai conseguir identificar? Bom, endógeno é tudo aquilo que está dentro do modelo. Olhando para essa função, para esse sistema, o que eu tenho? Que y, e aqui é nesse ponto que eu falo para vocês terem um pouco de maturidade com a identidade. Quando eu digo que uma variável é igual a um monte de coisa aqui, seja ela qual for, eu estou definindo essa variável. Significa que o valor dela vai depender de tudo que está aqui. Então, ela tem uma determinação. Ela é definida seguindo essas variáveis aqui. Tá? Consumo também está definido. Ele tem uma parte da renda que define ele, mais um termo. Aqui é uma função linear que a gente chama, esse aqui seria o intercepto, né? Esse aqui é o coeficiente angular, o B. Mas o consumo está definido. Então, o consumo vai acontecer dessa forma, y acontece dessa forma. Isso significa que tudo o que não for y e não for c, ou vai ser A, ou vai ser D. Por quê? O que significa I0 e G0 lá na macroeconomia? Vocês aprenderam que isso é um investimento autônomo e o gasto é um gasto autônomo. O que significa uma coisa autônoma? É uma coisa que é definida por si só. Consumo e renda não são nesse caso. Se eu tivesse definido o consumo dessa forma aqui, ó, eu não poderia dizer isso. Isso aqui é um dado que você recebe, veio. As pessoas consomem e não me interessa saber. Investimento também acontece, gasto também acontece. Ou seja, nesse caso aqui, não tem álgebra matricial.
não tenho o que fazer. Mas não, eu defini consumo. Eu estou dizendo que consumo é isso aqui. Então é importante entender isso para a gente transformar matricialmente. Ou seja, significa que para que esse sistema vire um sistema matricial, a primeira coisa que a gente vai fazer é separar o que é endógeno do que é exógeno. Sendo assim, isso aqui vai virar y menos c é igual a I0 mais G0. Ok? E C vai ser C menos BY igual a A. Por quê? Y e C são variáveis que eu quero responder. O que você precisa saber? Qual que é a renda ótima e qual que é o consumo ótimo. Isso aqui é dado e o A também é dado. Não tem nenhuma informação a respeito. Agora eu estou dizendo que Y é definido dessa forma e o consumo é definido dessa forma. Significa que Y e C vão ser minhas variáveis endógenas. Elas vão ser definidas nessa interação. O meu vetor D de variáveis exógenas é um dado da economia. Eu não tenho nada a respeito. Não consigo dizer como ele acontece. Ok? Então aqui, o que eu estou fazendo? Transformando esse sistema linear, observando tudo isso que a gente acabou de conversar aqui, num sistema matricial, entendendo quem é endógeno e quem é exógeno. Então tudo que é endógeno vai para um lado, tudo que é exógeno vai para o outro. Desculpa, endógeno vem para cá, exógeno vai para lá. O que acontece aqui agora, e isso é importante, quando a gente trata de álgebra matricial, a gente já está cansado de ver isso, né? Se a gente tem isso aqui, ó, nós vemos o caso agora de Cramer, né? Nós vimos que, por exemplo, eu tenho x1, x2 até xn igual, vamos supor uma matriz qualquer, né? A11, A12, de tamanho n, que multiplica D. D1, D2 até Dn. O que é importante? Não existe uma lógica para você montar, mas o que é importante? Quando você vai estruturar um sistema, esse tipo de notação aqui não pode ocorrer. É importante que y fique embaixo de y, c fique embaixo de c, para quando você tiver que operacionalizar isso, não incorrer, por exemplo, em cofatores espúrios. Você precisa associar y ao cofator dele, mas na verdade embaixo aqui não tem y, aqui tem c e vice-versa. Então a organização do lado exógeno, antes de você estruturar, é importante. Então, uma vez que a gente entenda isso, antes de transformar nesse sistema, nada mais é do que a gente reescrever isso aqui como y menos c igual a I0 mais G0, e embaixo C menos BY mais C igual a. Porque agora eu tenho Y e C, um debaixo do outro, para justamente na hora de estruturar isso aqui matricialmente, já ficar tudo organizado, tá? Para não dar esses problemas. De posse dessa estrutura, então eu já posso reescrever no formato matricial. Então, entendendo isso daqui, quem vai ser minha matriz A, quem vai ser meu vetor X e quem vai ser meu vetor D? Se Y e C é o que eu quero definir, é o que eu quero encontrar, então o meu vetor X vai ser Y e C. Então, como é que disso aqui eu estruturo dessa forma?
Se y e c vai ser o meu vetor x, então a minha matriz A vai ser o quê? 1, menos 1, menos b e 1. Isso aqui, multiplicado pelo meu vetor x, que vai ser y e c, vai ser igual ao meu vetor d, que é I0 mais G0 Imagina se eu não tivesse feito essa organização aqui. Se eu tivesse, por exemplo, aqui. Quando eu fizesse a multiplicação, linha vezes coluna, eu não voltaria para cá. Se eu faço linha vezes coluna, eu não volto para cá. Então você vai obter valores incorretos. Agora não, como tem aqui y embaixo de y e c embaixo de c, se eu fizer linha vezes coluna, eu volto. Linha vezes coluna, eu volto para o sistema de baixo. Tudo bem? Ok, então o que nós temos aqui? Temos esse sistema reorganizado e agora disposto de formato matricial. Meu vetor D então vai ser I0 mais G0 e o meu vetor e a minha variável A. O que a gente vai fazer? Vamos aplicar Cramer em cima disso, tá? Vamos ver se funciona. Pelo menos para x1, x2 funcionou. Vamos ver se para a economia também dá certo. Então, qual que é o primeiro passo? Se isso aqui é minha matriz A, esse aqui é meu vetor x, esse aqui é meu vetor D, o primeiro passo é encontrar o determinante de A. Tudo bem? Então, vamos fazer isso. Como é que eu calculo o determinante de A? Da mesma forma como a gente sempre calculou. Então, esse vezes esse, 1 vezes 1, 1. Menos b vezes menos 1, que dá b positivo, né? Menos com menos mais, então vai dar 1 menos b. Isso aqui é o meu determinante. O que a gente viu em Cramer? A gente tem que achar o determinante A1. Que no nosso caso aqui, vai ser AY, né? Aqui era x1, x2, então isso aqui eu vou chamar de AY. Tudo bem? Vamos aplicar o Cramer. O que o Cramer diz? Pega isso aqui, substitui na primeira coluna e encontra o determinante. Então, esse determinante vai ser I0 mais G0, A, e eu repito a segunda coluna. Menos 1 e 1. Substituir aqui, ó. E vamos encontrar o determinante dele. Então, determinante. Esse vezes esse. I0 mais G0. Menos com mais menos com menos mais. A vezes esse A. Deixa eu fazer um A mais bonitinho aqui. Então, qual que é o meu y ótimo? Vai ser isso aqui sobre A. Cramer diz isso, né? Então vai ser I0 mais G0 mais A, 1 menos B. Esse é o PIB ótimo dessa economia. Se eu tiver o investimento autônomo, o gasto autônomo, o intercepto da função consumo e a propensão marginal a consumir, que é isso que vocês aprenderam lá em Keynes, o quanto da renda é consumido, eu acho o meu PIB ótimo, usando o Cramer. Tudo bem? Eu vou deixar a título de exercício vocês encontrarem o C, seguindo a mesma metodologia. O C, a resposta é A mais B, I0 mais G0,
1 menos B. Tudo bem? Tentem fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. Substituir esse aqui, acha o determinante e coloca sobre 1 menos B. Tudo bem? Então com isso a gente encerra a aula sobre regra de Cramer.